Escolhi o tema cuidados integrativos, aspectos científicos. Na verdade, é como integrar o espiritual, não é, no cuidado à pessoa e poder se alinhar com o conhecimento médico, conhecimento de psicologia, como é que se alinham esses raciocínios. E é interessante que o tratamento médico, ele muitas vezes é confundido com tratamento farmacológico. Você quer fazer alguma coisa? Ah, para eu ficar mais alto? Meu Deus, será que eu vou ficar bem nessa posição? Há duas situações bastante diferentes para mim. Um é ficar parado no mesmo lugar. Mas eu tomei uma sopa, eu comi, em exagero, bolinho de pastelzinho de soja, eu comi uns 4 ou 5. E tomei meio galão, de sorte que é para ficar parado mesmo. Eu vi alguém mexendo nos móveis, já sei que o Fernando estava fazendo algum móvel aqui embaixo. Bom, outra coisa, as alturas, que eu estou um pouco assustado, que o avião que eu vim, nossa, pelo amor de Deus, foi um ai Jesus para tudo quanto é lado e muita coisa lá para o teto. E, enfim, veja, a gente não pode confundir o ato médico simplesmente como um ato farmacoterápico, ou cirúrgico, ou é o bisturi, ou é o comprimido, a injeção. Não é? A medicina não é uma quimiatria. A medicina, ela envolve vários ramos do saber que devem se ajustar para atender a necessidade do paciente. Então, a medicação, ela deve estar associada a um conjunto de raciocínios que eu queria expor para vocês. Então, no primeiro momento, eu vou colocar ideias gerais e depois eu vou mostrar algumas imagens dos nossos trabalhos com o pineal para a gente poder refletir um pouco sobre o assunto, porque essa conjunção entre o orgânico e o espiritual, esse aspecto integrativo, vai acontecer bem ali no ponto onde é a pineal mesmo. Então, vale a pena a gente fazer uma revisão dos conhecimentos sobre essa estrutura que nós temos no meio do cérebro. Muito bem. Você sabe que um medicamento, ele tem um efeito que, além do efeito químico, ele tem também um efeito chamado efeito placebo. O efeito placebo é quando existe um efeito psicológico. Por exemplo, uma vez um paciente meu, ele apresentou um problema gástrico, e eu prescrevi para ele um desses medicamentos para o estômago que se usa na medicina convencional. Na época, e já faz bastante tempo, quando surgiram os primeiros bloqueadores de H2, que era o Tagamet. E eu tinha uma caixinha com 7 comprimidos que eu recebi do laboratório. E falei, olha, esses 7 comprimidos você vai ganhar, na farmácia compre os outros tantos que completam a prescrição. Ok. Passado mais ou menos uns 15 dias, ele retornou ao consultório se queixando da seguinte questão, que os comprimidos que eu havia dado para ele haviam funcionado, mas os da farmácia não, e ele já havia reclamado na farmácia. Diz ele que o farmacêutico disse que era o mesmo, mas não podia ser o mesmo, porque os 7 primeiros funcionaram, e ele ficou bom, depois os outros 7 só pioraram, não é? Então, o que aconteceu? Aconteceu que o efeito psicológico, ele teve um impacto no caso daquele paciente. E assim acontece com as medicações em geral. Um medicamento clínico, ele tem, em média, 30% de efeito psicológico, efeito placebo. Um medicamento psiquiátrico, ele já avança para 60% de efeito placebo. Então, inclusive o paciente ele toma um medicamento para depressão, para ansiedade ou para qualquer tipo de transtorno na psiquiatria, e ele fala, olha doutor, puxa, esse remédio foi bom, eu melhorei. Você melhorou 40% pelo remédio, 60% pelo teu esforço.
porque o remédio só vai responder por uma parte, não é? Por que que isso acontece? Qual é a explicação para esse tipo de fenômeno? É porque é o seguinte, quando você toma um remédio, por exemplo, vamos supor, analisando um remédio que você toma por via gástrica, tá? Esse remédio ele precisa ser absorvido. Então, os laboratórios farmacêuticos, eles estudam a acidez do estômago, de sorte que o remédio não pode ser destruído pelo ácido do estômago, certo? Porque o ácido do estômago é muito forte, ele fura um tapete. Então, se você toma um remédio no ácido clorídrico, não é? O ácido clorídrico vai destruir o remédio. Então, o remédio ele é preparado para reagir bem, ficar tranquilão no pH ácido da secreção cloridropéptica. Agora é o seguinte, se houver qualquer alteração da acidez do estômago, o remédio já não se adapta bem, não é absorvido bem. O que determina esse padrão de acidez e de movimentação do estômago? É um nervo, sobretudo um nervo chamado nervo vago. O nervo vago ele vem lá do tronco encefálico e ele vai jogar no estômago um neurotransmissor chamado acetilcolina. Acetilcolina é o neurotransmissor da calma, tá? Ele faz o coração bater levinho, mais assim tranquilo, mas ele faz o aparelho digestivo movimentar-se. Ele faz a pressão arterial cair, não é? É acetilcolina. Se a pessoa estiver estressada, nervosa, o que acontece? Acontece que as suprarrenais, que são glândulas que ficam em cima dos rins, produzem adrenalina. A adrenalina é o contrário da acetilcolina. A adrenalina aumenta a pressão, o coração acelera. E o que ela faz com o aparelho digestivo? Ela paralisa o aparelho digestivo. Então a pessoa ela vai comer, se alimentar com pressa, não combina. A pessoa está no banheiro, vai logo, não vai. Tem que falar, pode demorar, aí vai. Porque é aquela coisa tranquila, não é? Então, se a pessoa não estiver tranquila, o nervo vago não funciona e o estômago fica estressado. O que acontece com a acidez? Aumenta. O que acontece com o remédio? Não funciona. O que determinou que o nervo vago ficasse paralisado pela adrenalina? Não foi a alma da pessoa, não é? Se ela ficou agitada, estressada, é a alma, é ou não é? Então, o estado psicológico, o estado de espírito de uma pessoa interfere no resultado do remédio, a começar pela absorção. E depois ocorre o seguinte, quando a pessoa está com muita adrenalina, ela tem uma alteração da circulação, ela fica com uma microcirculação fechada, sobretudo a periférica, e altera o padrão de fluxo dos vasos sanguíneos. Então, o que acontece? O remédio tem que chegar naquela região numa quantidade suficiente para poder produzir o efeito e ele não chega, porque está alterada, os vasos sanguíneos estão com os calibres alterados. Então, o comportamento, o estado de espírito, ele influencia no efeito de um medicamento, na absorção e na distribuição do remédio, e inclusive na possibilidade do remédio chegar efetivamente até a área que ele precisa tratar. Estou sendo claro na explicação? Não é? Bom, então, o que acontece? Acontece o seguinte, que em medicina, no que diz respeito ao trato com a medicação, existem duas situações importantes. Uma é a ação do remédio sobre a doença. Então, isso é chamado de farmacodinâmica. E outra é se o remédio é absorvido e distribuído. É a chamada farmacocinética. Então, a farmacocinética depende do estado de espírito.
Você imagine que você esteja tomando um antibiótico, um antihipertensivo, um hipoglicemia antioral, está tomando um hormônio tiroidiano, está tomando um anti-inflamatório, está tomando um anticonvulsivante, ou tomando um remédio para insônia, para ansiedade, um antidepressivo, qualquer medicação que você esteja tomando, ou está se preparando para uma cirurgia marcada, e você venha aqui no Centro Espírita, e você faz uma oração, e você recebe uma orientação que te dá segurança, que te dá tranquilidade, o que vai acontecer com a tua farmacocinética? Não fica boa? Não é? O cirurgião vai fazer a cirurgia, nem sangrar não sangra, fica tranquilão a barriga da pessoa. Não é? Por quê? Porque isso vai ter um efeito no tratamento da pessoa. Agora, você imagina a seguinte situação. A pessoa foi no psiquiatra, no neurologista, está tomando fluoxetina, carbamazepina, ácido valproico, carbolítio, está tomando supirida, está tomando risperidona, está tomando zolpidem, qualquer coisa dessas coisas todas, e já está tomando numa dosagem, uma bupropiona, já em 300 miligramas, já está tomando, e está tomando para dor, o Cymbalta, está tomando lírica, pregabalina, tomando um monte de analgésico, e, enfim, está tomando um monte de remédio e nada está funcionando. Por quê? Porque ela está com a farmacocinética ruim, concorda? Bom, aí com todo aquele remédio ela resolve procurar o centro espírita e fala assim, eu vou procurar um centro espírita, vou fazer um tratamento. Aí ela começa a fazer o tratamento, o que acontece com a farmacocinética dela? Melhora, não melhora? Ela vai absorver toda aquela remediada. Aí fala, nossa, o centro espírita me fez mal, meu Deus, e tal. Não é uma confusão? É ou não é? Vamos falar a verdade. Não é? Aí fala, nossa, depois que eu fui no centro espírita eu não consigo levantar da cama, eu não consigo... Aí o médico fala, então vai ter que tomar um remédio para levanta leão, dá esse, dá aquele, então não vai, então vamos fazer um eletrochoque e ver se ressuscita de uma vez, não é? Então, é ou não é? Veja que interessante, a pessoa está com uma depressão, uma tristeza. O que acontece quando a pessoa tem tristeza? Bom, muita coisa acontece, mas o que nos interessa aqui na fala é o seguinte. A tristeza provoca um efeito na glândula hipófise, não é a epífise. Epífise é a pineal, fica epi, em cima, fica aqui entre os olhos, lá no meio do cérebro. Hipófise fica embaixo, fica perto do céu da boca. Tá? Então, a hipófise, ela vai produzir uma série de hormônios reguladores da tireoide, dos ovários. Inclusive, a hipófise é a glândula que funcionou na hora daquela mulher que sangrava e tocou as vestes de Jesus. Porque ela tinha o útero sangrando, quando ela toca as vestes de Jesus, com todo o poder da fé que ela tinha, aquela fé, aquela força de espírito entrou pela pineal, foi até a hipófise, fez a hipófise produzir ocitocina, e a ocitocina fez o útero contrair e ela parou de sangrar. Não é? Bom, mas o fato é que, quando a pessoa fica triste, já sabe a ciência que a hipófise aumenta a produção de um hormônio chamado adrenocorticotrófico. Não precisa saber o nome do hormônio. Vale pelo entendimento do conceito. Tá? Adrenocorticotrófico. Ficou triste, o hormônio adrenocorticotrófico sobe. O que ele vai fazer, o hormônio adrenocorticotrófico? Ele vai lá na suprarrenal, em cima dos rins, e fala para ela assim, olha, ele está tristinho, não é? Aumenta a produção de cortisol para ver se dá uma despertada nele. Não é? E a suprarrenal, piedosamente, aumenta a produção do cortisol. Não é? E o cortisol aumentado, ele vai inibir a defesa da pessoa. Inibe as interleucinas. E essas meninas, elas são responsáveis pela defesa do corpo. Então, inibindo as interleucinas, a defesa fica baixa. Mas só que as interleucinas são inibidas e também são inibidos os fatores que fazem a reciclagem dos neurotransmissores no cérebro. Então, aquela tristeza que estava na alma, ela foi para o sistema imunológico e ela foi para o cérebro e falou para os neurotransmissores, dá uma baixada. Não é? Então a tristeza abaixa os neurotransmissores. E aí não funciona. Não funciona. Então a gente dá um remedinho, o remedinho faz com que
regule o cortisol, regule o adrenocorticotrófico, regule o fluxo de neurotransmissores, tem aqueles recaptadores de serotonina, aquele outro que falou com a menina, e arrumou o cérebro. Certo? Bom, ótimo, a pessoa dá uma melhorada. Ela dá uma melhorada. Aí ela está fazendo um tratamento espiritual. Melhora mais ainda. Porque aquela tristeza dizia respeito a certas circunstâncias da sua convivência, mágoas no coração. Ela foi lá no centro espírita que ensinaram ela a perdoar. Também ela ficou motivada pelo fato de que ela tem a proteção espiritual, que as coisas podem dar certo, que ela tem que alimentar a esperança. E ela começou a ter novamente o vigor vital. O que vai acontecer com a hipófise? Que estava produzindo um alto adrenocorticotrófico. Dá uma melhorada. Dá ou não dá? Dá uma melhorada. E as adrenais, que estava produzindo alto cortisol, também dá uma melhorada, não dá? Melhora a imunidade dela, né? E o turnover de neurotransmissão cerebral também dá uma melhorada? O que acontece com o remédio da serotonina e etc? Ele fica em excesso. E aí ceda. Aí ela vai no médico, doutor, não sei, eu ando assim meio para baixo, então vamos aumentar o remédio. Aí aumenta o remédio, aí vai, aí pronto, é aquele negócio, há 10 anos que estou fazendo o tratamento e não sei o que do melhor. Estou sendo claro, gente? Vocês estão entendendo que o médico tem que conversar com o espiritual, senão ele não acerta o remédio? É ou não é? Então dá para entender a importância do cuidado integrativo? Não é? Porque você pode estar num ótimo médico, é como se fosse uma peça de ouro do relógio. Aí você está num ótimo atendimento espiritual, outra peça de ouro do relógio. Mas se as engrenagens não estiverem coordenadas, o relógio anda? Não anda. Tem que haver uma integração. Eu achei interessante a associação médica aqui, que pode promover esse processo de entendimento desses dois universos. Eu vou pegar um pouco de água aqui embaixo, eu estou com medo de cair dessa caixa. Obrigado. Lá em São Paulo tem um programa de televisão de um apresentador que chama Faustão e tem um vídeo cacetada. Eu não quero entrar para o vídeo cacetada, vai virar um meme da internet. Palestrante despencou do caixote. Já vai direto para o YouTube o filme ou você dá umas cortadas nas paradas? Ó, tá vendo? Eu já ia pôr o copo aqui, eu estou sem os óculos. O que eu faço agora? Bom, então, entendido esse negócio do integrativo, porque eu não posso começar a palestra sem o entendimento do porquê da palestra, não é verdade? A outra questão também é o seguinte, como é que nós vamos integrar o espiritual com a medicina? E a medicina aceita isso? Aceita completamente. Se o seu médico não aceita, ele precisa estudar medicina. Por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde, ela vai definir saúde como sendo a ausência da doença e o alcance da qualidade de vida. E a qualidade de vida envolve equilíbrio dos aspectos biológico, psicológico, social e espiritual. Se você fizer uma pesquisa, Protocolo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde, você vai encontrar um item dos questionários que é sobre espiritualidade, o domínio espiritual. Então, a Organização Mundial de Saúde é um consenso da medicina. Então, eu vou fazer a pergunta novamente para vocês. A medicina aceita a parte espiritual? Aceita. Faz uma cópia na sua impressora, leva para o seu médico. Perguntar a ele o que ele tem achado dos últimos avanços da Organização Mundial de Saúde. Não é?
doutor, o que o senhor tem achado dos últimos avanços no protocolo de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde? Espere ele explicar um pouco, não é? Entendeu? Então, o domínio espiritual já faz parte da medicina, inclusive existe uma descrição na explicação do protocolo, dizendo o seguinte, que o médico a medicina, os cientistas devem investigar a semiologia do domínio espiritual. O que é semiologia? Semiologia é assim, você vai medir a pressão arterial, o pulso, a frequência respiratória, ver se o paciente está com alguma dor abdominal, uma distensão, a circulação sanguínea, se as extremidades estão com boa circulação, se há algum sinal neurológico, alguma fratura, enfim, é a investigação semiológica. E você vai investigar semiologicamente também o psiquismo. Se ele está com um raciocínio coerente, o conteúdo do raciocínio, do pensamento, a forma do pensamento, o estado de humor, a apresentação do paciente, a sua condição existencial, e etc, etc. Isso é semiologia do domínio psicológico, não é? O domínio social, você vai perguntar se ele está empregado, está desempregado, está tendo alguma separação conjugal, a família está passando por algum problema, alguma dificuldade que interfira no processo de saúde e doença. Então, o assistente social ou o médico que vai investigar o domínio social. E o domínio espiritual? Quais são os sinais e os sintomas que qualificam que aquele paciente tem um problema espiritual? Como é que a gente sabe que o nosso problema é orgânico, é psicológico ou é espiritual? Como é que sabe? Como é que o médico vai investigar essa questão? Você concorda que é uma pergunta que a gente pode fazer? Não é? Então, eu acho que o motivo dessa palestra é esclarecer, sobretudo, essa questão. Vamos lá? Então é o seguinte, primeira questão que você precisa avaliar, quando você fala de domínio espiritual, você vai pensar em dois aspectos. Um aspecto é chamado aspecto axiológico. O aspecto axiológico diz respeito aos valores, se a pessoa ama ou se ela odeia, não é? Então, as mágoas no coração, o ódio, a raiva, todas essas questões são questões do espírito, são questões espirituais. A transformação dos nossos sentimentos em direção ao amor, ao perdão, à solidariedade, ao estímulo positivo da vida, isso é uma questão espiritual. Mas existe um outro domínio, uma outra questão do domínio espiritual, que é a parte fenomenológica. O que é a parte fenomenológica? É a mediunidade. A mediunidade também vai tocar esse domínio espiritual, mas já é de uma outra forma. Tá? O que é essa mediunidade que faz parte do território do domínio espiritual? A mediunidade, ela é uma função de senso-percepção. Nós vamos estudar no seminário do domingo mais aprofundadamente isso o dia inteiro para estudar essas coisas todas. Mas a gente vai dar uma pincelada nesse assunto. Então, a mediunidade, por ser uma função de senso-percepção, vamos analisar o que é senso-percepção. Tá? Senso é do sentir, captar pelos órgãos dos sentidos. Então, você capta a luz com os olhos. Mas captar a luz com os olhos, ou a imagem com os olhos, não é suficiente para você poder ter a visão da imagem. Para você ter a visão da imagem, você vai precisar de uma área do cérebro que faça a interpretação da imagem. Por exemplo, vamos supor, uma pessoa ela bate a cabeça, não é? Ela bate a cabeça, o cérebro, como está no líquor, está mergulhado em líquido, se você bate aqui na frente, ele vai ricochetear e bater aqui no crânio, vai lesar aqui atrás. Não é? Se a pessoa cai para trás, ela lesa aqui na frente, porque o cérebro ele está na água, né? Então ele dá um puxo para o lado oposto. Então essa área aqui atrás é a área de percepção visual. Se você lesar, você pode ter o olho perfeito, mas não forma imagem. Então, a visão é uma função de senso-percepção, captação sensorial e percepção. Ouvir também. Você pode ouvir barulhos que você não percebe. Você só vai perceber se o som chegar até a superfície do cérebro, aí você percebe. Então, a mediunidade também é uma função de senso-percepção.
A pineal capta o estímulo magnético que vem de outra mente. A nossa mente funciona em rede, ela faz associações por sintonia. Como ligar o telefone naquele número, ela sintoniza naquele telefone. Então, a gente liga, as mentes se ligam por onda magnética. Então, a pineal faz essa ligação, mas você só vai perceber isso se a pineal mandar essa informação para alguma área da superfície do cérebro. Se mandar para a área occipital, a área visual, ele vai ter o quê? Clarividência. Se mandar aqui para frente, para o lobo frontal, ele vai ter o quê? Uma ideia intuitiva. Não é? Se mandar para a área da escrita, o que vai ter? Psicografia. Se mandar para a área da fala, o que vai ter? Psicofonia. Entendeu como é que funciona? Não é? E se o espírito quiser se esconder um pouco e ficar ali por trás dos muros? A pineal capta e arquiva no tálamo. E a pessoa tem sensações e sentimentos que ela não sabe discernir, porque não subiu lá para a córtex. Tá? Isso nós vamos estudar no domingo, que é o desenvolvimento mediúnico, que está ligado ao desenvolvimento das vias tálamo-corticais. Isso é toda uma coisa mais complicada que eu tenho que explicar para vocês. Mas o fato é que a mediunidade, por ser uma função de senso-percepção, a percepção é uma função da alma. Você percebe, o espírito percebe. Então, a informação chega lá da superfície do cérebro e você percebe. Você como espírito. Então, o que acontece com a mediunidade? Ela envolve a parte orgânica, que é a captação sensorial, e a parte espiritual, que é a percepção. Fui claro na questão? Então, a mediunidade mexe com o organismo. Então, quando existe uma interferência espiritual, ou seja, quando existe o acionamento das funções mediúnicas, o organismo da pessoa altera. Quando uma entidade aproxima, ela vai trazer mais energia para o corpo do médium. O que acontece com a pressão arterial? Sobe. Viu? Oi. Por Deus. Eu não sou bom das alturas assim. Olha, já quiseram me passar o tapete. Começou lá no avião. Eu estou com medo. Eu já volto. É bom ser o que a gente é mesmo. Ah, que bom. Eu me lembro do Chico, que dizia assim que... Chico dizia, ninguém nunca me derruba. Não é? E perguntaram para ele assim, mas como não? Ele falou, já estou no chão. Não é? Bom, eu também esqueci o que eu estava falando. Da senso-percepção mediúnica. Né? Eu posso abaixar essa tampinha. Pode? Não? Depois eu... Pronto. Olha elas aqui. Bom, então, veja bem, toda vez que há o acionamento do fenômeno mediúnico, há uma reação do corpo. Então, quando aproxima a entidade, é uma energia que entra, então aumenta a pressão arterial, aumenta o pulso, não é? Aumenta a pessoa, o fluxo renal aumenta, dá vontade de fazer xixi. Entendeu? Mas há uma coisa interessante. Quando aumenta a pressão, aumenta o pulso, o que está aumentando? É a adrenalina. E o aparelho digestivo, o que acontece com a adrenalina? Ele fica quietão, ele fica quieto. Então, por exemplo, o médium que vai trabalhar com aproximação de entidade, como é que deve ser a alimentação dele antes da sessão? Não é? Porque o estômago vai parar.
Mas vai aumentar o xixi, então ele tem que fazer o quê? Ele tem que tomar líquido para poder... Né? Então, uma alimentação talvez com líquido, talvez a sopa que eu tomei, sem os bolinhos de soja. Mas bolinho de soja, é calmo. É calmo. Então, a alimentação com frutas ou alguma coisa leve e líquida, por quê? Porque o aparelho digestivo vai parar e o rim vai funcionar e os líquidos precisam de estar, não é, fluentes. Então, a alimentação líquida leve é uma... Né? Mas se a gente for falar de uma mediunidade, que não do centro espírita, a mediunidade, como é que é no dia a dia a mediunidade de uma pessoa? É o seguinte, a pessoa, o cérebro, ele tem uma eletricidade, tá? E as ondas alfa que abrem para o processo mediúnico, elas acontecem de hora e meia em hora e meia numa versão favorável ao estado de transe. Então, a cada hora e meia a pessoa fica vulnerável à hipnose, ao sono ou ao transe. Entendeu? Por exemplo, nesse momento, qual é a sua hora e meia? Se a pessoa estiver assim meio pescando, ela está saindo do corpo. Se a pessoa estiver alerta, ela está no corpo. Se ela estiver meio assim, com os olhos olhando para o infinito, meio, né, pode ser que ela esteja entrando em transe ou hipnotizada, não é? Então, a cada hora e meia, a pessoa fica sujeita ao estado mediúnico. Agora, você imagina o cérebro captando a cada hora e meia o impulso de uma interferência espiritual negativa, o que acontece com o cérebro da pessoa? Começa a alterar a química. E se for a área do cérebro, por exemplo, o hipotálamo, que comanda os hormônios, o sistema imunológico, não começa a alterar a parte hormonal, a parte... Não é? Começa. Bom, aí você vai no médico, porque as coisas não estão bem, e ele vai fazer um exame. Manda colher o exame de sangue. Na hora da coleta, o espírito obsessor tem medo da agulha e sai. Aí normaliza tudo. Colhe o exame, tudo normal, o médico vai dizer, você não tem nada. Mas, doutor, eu sinto tudo. Né? E pesquisa. Você entra no consultório, o espírito obsessor já fica na porta, ele não fica nem perto de você para não dar sintoma. Então, veja, quando ocorre interferência espiritual, os sintomas eles são muito variáveis. Fica difícil de você localizar o padrão daquela doença e o médico fica com dificuldade de acertar o diagnóstico ou acertar o remédio. A pressão está alta, você vai no pronto-socorro antihipertensivo. Você sai do pronto-socorro, o espírito obsessor fala, tomou? Agora eu saio. Aí cai a pressão, vai lá para baixo. Aí fala, então não pode tomar antihipertensivo. Agora eu venho, aí a pressão sobe. Não é? Então, são situações que você não consegue ter previsibilidade. Por quê? Porque tem interferência do fator espiritual. Estou sendo claro na questão? Entendeu? Você pode imaginar que quando a gente fala de medicina e espiritualidade, nós estamos falando de uma coisa diferente de o médico prescrever o remédio, dar receita para o paciente e falar para o paciente, vai lá no centro espírita fazer tratamento. Não é? O que eu estou falando é uma coisa muito diferente disso. Não é? Eu estou falando de uma coisa assim, que o médico, quando vai examinar e estudar o caso, ele tem que estudar todos esses fatores espirituais que estão interferindo na saúde dele. É ou não é? Então já muda de figura. Não é assim? Então está aí um motivo para estarmos juntos hoje, para fazer essas coisas ficarem assim. Não é? Porque isso daí pode ser absorvido passo a passo pela equipe de médicos que vão estudando e aprimorando essas ideias todas a partir das pesquisas e etc. Então, agora, existem situações muito particulares. Tem gente que a mediunidade é uma mediunidade mais de desdobramento, saída fora do corpo. Aí o que acontece? Se a pessoa sai do corpo, sai uma energia. O que acontece com a pressão? Cai. Isso. Está vendo? E o pulso? Cai. Mas aí, sabe o que acontece com o aparelho digestivo? Ativa o nervo vago, a acetilcolina, e faz barulho na barriga, faz a barriga que ronca. Entendeu? Aumenta o aparelho digestivo. Não é? Bom, o que acontece também?
Quando a pessoa tem uma saída fora do corpo, ela sai e ela solta uma energia, como abrir uma garrafa de Coca-Cola. Solta energia, tá? Essa energia que a pessoa solta é o ectoplasma. E esse ectoplasma é que provoca a aderência entre o pensamento e o corpo. Sem ectoplasma, o espírito não movimenta o corpo. Você sabe que eu vou contar 2 experiências interessantes para você. Teve uma vez um episódio que eu tive um ataque cardiocirculatório. E eu percebi que eu estava tendo um problema muito sério. Porque eu estava na minha toalete e eu vi que meus pés estavam ficando azuis. Azul em medicina não é bom. É bom em astronomia, um passeio no parque. Mas azul em medicina indica mau prognóstico, mau tempo. Eu olhei para os meus pés azuis. Nossa, que coisa, né? E aí eu percebi que o azul estava ficando roxo e que eu estava ficando tonto. Deu tempo só de eu gritar para minha esposa, chama uma ambulância, e paf, cai duro. E aí eu olhei e vi eu mesmo, olhos nos olhos. E eu estava com o olho igual um peixe depois do pescado. E falei, morri. E aí me deu um desespero enorme, porque eu não fiz nada na minha vida que eu devia fazer para morrer. Porque eu tenho que fazer minhas coisas antes de morrer. Eu não escrevi meu livro. Eu não me ajeitei como eu tenho que ajeitar na minha reforma interior. Eu estava pensando que dava mais tempo. E aí eu me desesperei. Eu vi meus filhos chegando, falando, nossa, meus filhos ali, daquele jeito, pequeninos, como é que eu faço e tal. Aí eu rezei forte, menos por fé e mais por desespero. E aí, engraçado, eu tive uma sensação, como a época que eu trabalhava na UTI, que eu chegava um paciente no pronto-socorro na UTI, não demorava 3 segundos, eu já tinha feito o diagnóstico. E eu fiz o meu diagnóstico, eu falei, eu tive uma encefalopatia hipertensiva, eu preciso eliminar líquido. E a sensação que eu tive, essa foi a sensação, que eu pisei no meu estômago e tive um vômito em jato e eliminei líquido. E aí eu voltei à consciência, chegou a ambulância, fui para o hospital. Fui lá para o hospital. No hospital, o médico assistente, eu fui para o hospital, inclusive que eu sou professor. Mas não falei nada, fiquei quieto. E, bom, o médico assistente me perguntou, para investigar o diagnóstico, o que aconteceu, se eu tinha perdido a consciência. Eu falei, se eu perdi a consciência? Quer dizer, o meu corpo perdeu, mas eu estava ali, vendo tudo. Como é que você está dizendo? Não, estou dizendo que eu perdi e não perdi. Quer dizer, o meu corpo perdeu a consciência, mas eu estava sabendo de tudo, vendo e tal. E ele ficou bravo comigo, falou, olha aqui no corredor do hospital, tanta emergência, você brincando comigo, e jogou a prancheta nos meus pés. E eu fiquei sem saber se eu devia falar a verdade, se eu devia falar uma mentira, o que eu devia falar para ele. Mas eu aprendi a ter confiança em Deus e tive confiança em Deus. Faço eu o possível, deixo para Deus o impossível. E aí veio um professor, já idoso, aposentado, que estava por acaso ali no pronto-socorro. E que fora meu professor quando eu era criança na medicina. Eu entrei na medicina com 17 anos. E aí o que ele falou para mim? Rapaz, eu ouvi o que você falou. Eu falei, sim, eu sei o que você teve. Você teve uma experiência de quase morte. Eu sei o que é a experiência de quase morte. A pessoa sai do corpo, vê o túnel de luz, né? Eu tive toda essa experiência, menos o túnel de luz. Que eu acho que para a luz é que eu ia para as trevas mesmo. Bom, ele falou, não se preocupe, eu entendi, você teve uma experiência de quase morte. Eu vou lhe dar um telefone de um médico que estuda essas coisas. E me deu o meu telefone para mim mesmo. Mas eu não falei que era eu. Não, sabe por quê?
Porque eu ia falar assim, nossa, o professor da medicina e espiritualidade aí caído, todo jogado, descredencia a disciplina dele, né? Eu fiquei quieto. E, vou procurar. Aliás, eu tenho procurado essa pessoa há muito tempo, ainda não me achei. Não é? E assim, enfim. Aí, essa é uma experiência, guarda na gaveta. A outra experiência é o seguinte. Eu estava dando plantão num pronto-socorro. E era dia de Natal. Dia 24 para dia 25. E eu recebi no pronto-socorro um caso muito triste. Um senhor, ele foi colocar adereços de Natal na árvore do jardim dele. Era um pinheiro alto. E ele subiu no pinheiro para colocar e ele caiu. E ele veio caindo nos galhos e foi tendo fraturas múltiplas. E caiu em mau estado. Chegou no pronto-socorro e nós já levamos para a sala de parada cardíaca, porque ele teve uma parada ali na porta do pronto-socorro. E 1 hora tentando reanimar aquele senhor. 1 hora. E não foi possível. Aí o chefe do serviço falou, Sérgio, vai chamar a família, porque infelizmente nós não pudemos salvar, para avisar que ele faleceu. E nós estávamos... a sala era o seguinte, aqui o leito, ele estava deitado, assim. E lá na frente a porta, como essa porta aqui, só que era uma porta de correr, não é? Então eu fui e abri a porta, e imagina, era dia de Natal, toda a família estava ali, né? Então a família se apinhou assim na porta, sem brincadeira. O senhor fez assim, ó, vuf, e sentou. E nós todos assustamos. Não é? O professor já olhou para mim e falou, tinha que ter um espírita aqui, né? Não é? E foi aquele susto. Mas, na verdade, ele estava morto. Ele só sentou, não sabe-se lá como. Mas o que aconteceu? Acontece o seguinte. Imagine a seguinte situação. Para o espírito comandar o corpo, precisa do ectoplasma. Quando eu tive a parada cardiocirculatória, as minhas células ainda produziam ectoplasma, vamos dizer, de uma forma que permitisse a vida, numa quantidade que permitisse a vida. Então, eu consegui voltar para o corpo, porque o meu corpo ainda produzia ectoplasma. Mas o corpo dele, as células pararam de produzir ectoplasma. O que ele tinha era um resíduo. O suficiente que ele usou para dar aquele impulso de abraçar os familiares. Foi 1 segundo de energia que o espírito conseguiu movimentar o corpo. Entendeu o que é o ectoplasma? Então, quando a pessoa ela tem o desdobramento e ela sai do corpo naquele 90 minutos, ela solta esse ectoplasma. Então, esse ectoplasma ele conduz o pensamento, ele faz com que você fique interativo ao pensamento. Então, a pessoa sente o que o outro sente o ambiente, e ela confunde com os sentimentos dela. A pessoa fica confusa, uma hora sente uma coisa, outra hora sente outra, gasta uma energia danada, então se cansa com as pessoas. A pessoa fica muito perceptiva dentro de si, fica muito autocrítica. Então, o médium de desdobramento sofre essas coisas. Tem fobias de público, porque em desdobramento ela sente tudo que a pessoa está sentindo, o ambiente, tudo mais. Então, às vezes a pessoa quase que enlouquece. E o que faz o organismo para proteger a pessoa desse excesso? Ele recolhe esse ectoplasma. Ele recolhe esse ectoplasma, que é um excesso de energia, e o organismo vai ter que usar isso. Então, ou a pessoa engorda porque ela não come, ela come alface, mas ela engorda. Ou então, ela forma tumor, cisto, ela forma mioma, ela forma cisto de ovário, cisto de tireoide, cisto renal, cisto hepático, hemangioma, ela forma tumor, ela forma pedra de rim, ela começa a formar. Não é? Ou então ela elimina sangrando, metrorragia, colite ulcerativa, e o médico tem dificuldade de controlar a situação, porque tem essa questão. Muitas vezes, e o sono? O sono a pessoa acumula
energia nos músculos, ela fica com pernas inquietas ou fica mordendo o maxilar, o bruxismo, ou então ela começa a ter distúrbio de ventilação, começa a ter apneia de sono. A pessoa com apneia de sono é altamente produtora de ectoplasma. Entendeu? Então, essas pessoas que têm essas mediunidades precisam trabalhar em sala de cura forte, usando bastante energia de ectoplasma. Fui claro na questão? É o médium de desdobramento. Entendeu? Agora, veja que interessante. É a mediunidade envolvendo a clínica, é ou não é? Não é importante o médico entender dessas questões? E não é importante o centro espírita ter ideia dessas coisas que acontecem? Agora, você imagina se aqui no departamento da associação médica tiver um protocolo que ajuda o médico, junto com a equipe dos voluntários do centro, a discernir esses padrões de mediunidade e auxiliar na evolução do tratamento médico. Não é bacana? Ajuda muita gente, não ajuda? Outra coisa também que eu tenho visto, lá no nosso serviço acontece inúmeras situações assim. Por exemplo, tinha um rapazinho muçulmano que ele caía na rua e gritava e etc e tal. E no hospital, lá na faculdade, foi investigado, parecia uma epilepsia, mas não era epilepsia. Aí foi para a psiquiatria, não era uma doença psiquiátrica porque ele era lúcido. Não sabia o que fazer. Eu falei, ele está tendo estado de transe. Então, eu consegui convencer a família a fazer um tratamento. Eu dei uma medicação para poder segurar um pouco e coloquei ele numa sessão, para ele aprender a controlar o fenômeno. Então, na sessão, eu pedi para alguém da minha equipe, uma psicóloga, me ajudar. E comecei a orientar toda semana. Esse rapaz, ele não cai mais na rua, não acontece nada disso, e ele manifesta na sessão, e ele é muçulmano. E ele manifesta, ele nunca mais teve, porque ele aprendeu a controlar. Fui claro na questão? Agora, você imagina se um caso como esse, eu falasse, não, primeiro é o seguinte, meu amigo, primeiro você vai ter que se tornar cristão. Depois depois de se tornar cristão, você vai ter que se tornar espírita. Depois de se tornar espírita, você vai fazer 1 ano de tratamento espiritual no centro espírita, e depois 3 anos de curso básico, 4 anos de curso de aprimoramento para você começar a trabalhar. O que acontece com o meu amigo? Ele vai para o hospital psiquiátrico, como acontece com a maioria dos casos. Então, na minha forma de entender, tem que haver no centro um setor especial, porque esses são casos, é 10% dos casos, para casos que precisam de acompanhamento particularizado. Entendeu? São pessoas com mediunidade ostensiva. Tá? Olha, veja qual é que é a diferença. Imagine 2 rádios. Tá? Não sei, ainda existe rádio aqui em Portugal? Eu também nem sei se existe no Brasil o rádio. Bom, então imagine 2 rádios. Existe mesmo rádio? Tem no carro, né? Tá certo, no carro eu sei que tem mesmo. Então, o rádio, o que acontece? Ele está chiando, não é? Chiando em português é a mesma coisa que em brasileiro? Um barulho. Pronto. Então, o outro rádio também está chiando, só que um rádio está quebrado. E o outro está perfeito, a antena é que é muito poderosa, então está captando muito o som. Os 2 chiam do mesmo jeito, você dá o mesmo remédio para um e para outro. Só que um é doente, você vai dar amparo. O outro é médium, você precisa começar a coordenar com ele, aprender ele a dominar o fenômeno. Fui claro na questão? Eu sempre explico para o meu paciente, o primeiro espírito que você precisa receber é você mesmo. A primeira coisa é aprender a dominar o fenômeno. Entendeu? Como é que eu faço desenvolvimento mediúnico? Eu começo no tratamento espiritual, o paciente está tomando um remedinho dele, para a chiadeira do rádio. Aí ele começa no tratamento espiritual, começa a aparecer a mediunidade dele. E o remédio vai começando a ter que diminuir dose. Aí aparece o tipo de mediunidade, vamos supor que apareceu, está indo para psicografias. Eu coloco na sala de psicografia. Tem um profissional de saúde, porque, veja, no caso, é um setor especial que envolve o paciente, tem que ter uma assistência
diferente da assistência média do centro espírita, né? Da população em geral, né? Bom, aí, como é que eu vou falar para ele? Eu vou falar, escreva da tua cabeça. Escreva da tua cabeça. Uma coisa bonita. Só isso. Toda semana. Num determinado momento, por quê? Porque os espíritos vão saber quando é para intervir. E o paciente não precisa ficar preocupado de saber se é anímico ou se é do espírito. Concorda? Entendeu? Ele fica tranquilão. Então, uma hora ele fala, não, mas eu não escrevi essa frase. Não escreveu mesmo. Quem escreveu foi a entidade que inspirou ele, que ele já não lembra. Aí começa a aparecer o fenômeno. Entendeu? E aí o remédio sobra, começa a dar efeito colateral e eu vou tirando. Quando o paciente assume domínio do fenômeno, ele sai da doença. Fui claro na questão? Para qual tipo de mediunidade a pessoa foi? Esses casos são casos especiais que não dá tempo de fazer aquele roteiro normal e tem que ter um acompanhamento mais personalizado, mais pessoal, porque a gente tem acesso ao prontuário, aos exames, a gente sabe. Porque você imaginou, num centro espírita que tem um número de pessoas como tem aqui, você vai fazer o desenvolvimento mediúnico, você não sabe que remédio a pessoa toma, o que ela tem, ela começa a convulsionar na sala, você faz o quê? Não dá, isso não dá. Tem que ter a rotina do centro, não há dúvida. Mas existem casos especiais que um centro como esse, por exemplo, que tem uma instituição médica, fica até mais fácil fazer, casos especiais que tem que passar por esses protocolos de investigação. E é interessante, por exemplo, esse meu paciente muçulmano, ele é médium da sessão de desobsessão. E ele é muçulmano. Reza em árabe. Mas recebe índio, preto velho, recebe... É tão interessante ver isso. E a mãe dele também é árabe e resolveu trabalhar junto. E a mãe dele, ela escreve, não escreve bem o português, mas ela tem uma intuição, uma frase que ele escreve exatamente o que precisava falar para o paciente. É uma coisa engraçadíssima, não é? Porque a mediunidade vem muito de herança materna, sabe? Então você vê famílias assim de médiuns por herança, porque tem um componente biológico a mediunidade, não é? Deu para entender mais ou menos como é essa coisa integrativa? Não é? Vamos ver umas imagens, então, para a gente ilustrar. Tudo isso eu vou, com mais profundidade, falar na palestra do curso, que é um dia inteiro, né, de Fenomenologia da Mediunidade. Essas coisas estão assim desse inglês, porque, olha, é uma coisa bacana. Essa é uma aula, um pedacinho de uma aula do curso que eu dou de pós-graduação na Antioch University de Los Angeles, nos Estados Unidos. Que os americanos, eles gostam muito dessas aulas nas universidades. E em setembro eu recebo 20 pós-graduandos na Unispírito e no meu consultório para estágio dessa universidade em Los Angeles. O ano que vem nós vamos estar dando também a mesma aula no William James College de Massachusetts, a pedido dos psicólogos. Então, realmente está uma maravilha as possibilidades da medicina no avanço nessa questão. Vamos, então, projetar. Aqui está... sou eu que passo? Deve ser aqui. Pronto. As minhas pesquisas de pineal, eu tirei a ideia do capítulo Epífise do livro Missionários da Luz, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Eu acho, desde o Nosso Lar até o E a Vida Continua, é uma leitura obrigatória e muito estudo e etc. Acho até que esses livros devem ser transformados em seminários, os capítulos, em estudo, e também na explicação para jovens e crianças, na possibilidade de transferir essa linguagem para uma linguagem mais contemporânea. Não é escrever outro livro, não é isso, mas é você traduzir para o jovem, para a criança, de acordo com a faixa etária, os conceitos, porque já vão estudando o assunto, não é? Então, o Missionários da Luz é extraordinário, ele tem muita história essa questão. Aí, pronto. Aí a glândula pineal. Vamos ver. Ó, aqui é uma glândula pineal, aqui outra, outra. Ó, aqui, ó.
Pineal parece um sapinho olhando para o céu. Parece uma língua sabugosa. Não, peraí. Essa é que eu mais gosto, que parece uma azeitona. Um caroço de azeitona. Tem essa assim, desse jeito. Como será a sua? Essas eu tirei da pessoa que já tinha morrido e não... Ela já tinha morrido. E não foi por causa da tirada da pineal. Foi por causa da autópsia, não é? A autópsia, para saber que doença que a pessoa tem, eu tive que fazer a abertura do cérebro, ver se teve AVC, infarto, o que teve, esclarecer a família, suicídio, envenenamento, o que é. E aproveitei e fotografei a glândula pineal para poder fazer o nosso estudo, tá bom? Bom, na tomografia, a gente vê os cristais da pineal. A pineal pode ser vista na ressonância nuclear magnética ou na tomografia. Na tomografia é melhor para ver os cristais que nós temos na pineal, interessante. René Descartes dizia que a pineal é o ponto onde a alma se liga ao corpo. Não é? Há 400 anos atrás. A tomografia. Aqui é o seguinte. Eu peguei uma glândula pineal e pus no microscópio eletrônico. E aí aparecem os cristais. Está vendo esses pontinhos empedradinhos assim? Aí, ó. Aqui um cristal envolto pelas camadas de tecido conjuntivo. Eu gosto dessa imagem. Quando eu vi ao microscópio essa imagem, me veio na cabeça uma questão que eu sempre ouvia falar assim, alguém dizer assim, eu não tenho bola de cristal na cabeça. Tem. Você tem bola de cristal na cabeça. Não é? Porque essas são estruturas, são cristais. Aqui. E elas têm uma forma microscópica do cérebro, porque por vasos comunicantes, como está mergulhado no líquor, ocorre por vasos comunicantes e efeito piezoelétrico sobre a apatita, esculpe o cérebro nesses cristais. Tá? Eles estão organizados em alvéolos. Então, a calcificação da pineal não é como formar pedra de rim. Ela é mais parecido como formar dente. É uma formação funcional. Tá? Não é uma calcificação patológica. Tá? São estruturas organizadas. Quando você fratura um cristal, você vai ver que ele tem lamelas concêntricas que indicam a idade da pessoa. Tá? Aqui, um cristal de uma pessoa jovem, ele tem lamelas dessa forma. Quanto mais idade, mais lamelas e finas, e elas se acavalam, e muda a propriedade eletromagnética do cristal, porque esses cristais são diamagnéticos, eles têm propriedades elétricas por estarem envolvidos por elétrons, e na pessoa mais idosa é de um jeito, a pessoa mais jovem é de outro, mudando as propriedades. Com a idade muda o padrão mediúnico. Esses cristais têm circulação sanguínea, então são estruturas vivas e metabolicamente ativas. O que acontece? A onda magnética bate num cristal, o cristal envolto por elétrons, repele a onda, bate em outro cristal, que repele a onda, bate em outro, e fica como numa mesa de snooker. Sequestra a onda. Então, não é que você incorpora um espírito, você sequestra a onda. Como o rádio, não tem um radialista lá dentro. É um sequestro de onda. Tá? Então, e quando a pessoa não tem os cristais? Ela não sequestra a onda, ela desdobra, ela sai do corpo. É quando há a dominância do fenômeno de desdobramento. Fui claro na questão? Quando tem muito cristal, dominância do fenômeno de incorporação. Tá? Aí tem algumas exceções, conforme a história clínica da pessoa. A análise não é tão simplória assim. A pineal capta e vai levar para outras áreas cerebrais. Se for para o lobo frontal, pode ter ideias intrusivas do transtorno obsessivo-compulsivo. Não é? Pode ter ideias brilhantes, se for uma boa sintonia. Não é? Se vier para a atividade occipital, vai ter uma clarividência, e por aí vai, cada área do cérebro, como nós explicamos. Não é? Você veja como o estudo da glândula pineal permite a integração do raciocínio clínico com o raciocínio espiritual. Fui claro na questão? Não é? Bom, o que acontece? Via de regra, quando a pineal ela recebe um estímulo, ela capta
uma onda magnética, essa onda magnética, se ela vier a intervir no hipotálamo, a pessoa tem uma perda de controle dos comportamentos que transitam pelo hipotálamo: a fome, a sexualidade, a agressividade e o sono. Então a pessoa tem perda de controle do sono, perda de controle da fome, ou perda de controle da sexualidade ou da agressividade. Então, nem sempre o fenômeno mediúnico se manifesta como faculdade paranormal, como psicofonia, psicografia. Frequentemente se manifesta como perda de controle dos comportamentos psicobiológicos: fome, sexualidade, agressividade ou o sono. Então, o que acontece? A pessoa toma o remédio porque está muito irritada, agressiva, ou autoagressiva, depressiva. Aí aumenta a fome. Aí o médico muda o remédio para um que diminui a autoagressividade, a depressão, mas não dá fome, mas aí inibe a sexualidade, a libido. Aí inventa um outro remédio que não inibe a sexualidade, não inibe a fome, mas dá sono. Por quê? Porque fica circulando no hipotálamo, não é? Então a pessoa toma um medicamento e precisa de fazer um acompanhamento espiritual e uma discriminação do seu padrão de mediunidade para poder tomar conta do fenômeno, e aí a pessoa deu um salto na vida dela. Aquela pessoa era super doente, carregava um peso nas costas, estava caminhando uma estrada longa, estava vindo de Lisboa a Coimbra, a pé pela estrada, com uma sacola pesada nas costas. Aí ela não aguenta mais, ela deixa a sacola no chão assim, e aquela sacola era uma bicicleta motorizada. Não é? Assim é a mediunidade. A pessoa carregando a mediunidade, ela não usa, então aquilo pesa para ela. Tá? A mediunidade é como uma árvore. A árvore abre uma copa para o além, para captar a luz. É a pineal captando a luz divina. É o seu esforço de chegar até Deus. Mas a copa da árvore, com suas folhas, frutos, ela não desenvolve se não tiver raiz. Raiz é o que você realiza no estar no mundo. Se você não ocupa o lugar que você tem que ocupar, de fazer o que você tem que fazer, por que você veio ao mundo? Porque Deus te colocou ao mundo. Se você não ocupa, o alheio ocupa. Começam as obsessões. Como é que se faz uma desobsessão? Não é só tirar o espírito ligado à mente da pessoa. Essa raiz precisa, do que você realiza, precisa ocupar o terreno das suas promessas, da sua missão. A nossa missão é uma missão de transcendência, de espiritualidade. Nós temos o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, mas nós temos a nossa missão. Nós precisamos fincar a raiz, ocupando o espaço de nossa missão, no benefício da humanidade, da espiritualização, da iluminação de consciências a partir do nosso exemplo, da nossa atitude, do nosso trabalho, da força da nossa fé. Essa é a nossa identidade. É a raiz da árvore que faz com que a copa capte em zênite a luz divina, e aí a pessoa fica, como se fala popularmente, de corpo fechado. Porque ela realiza o que ela precisa realizar. Fui claro não é? Não é verdade? Mas eu vim aqui, não foi para fazer uma palestra bonita, não. O assunto é bonito. Eu vim aqui para somar com vocês num trabalho de realização. Gostaria muito que essa casa e as casas aqui de Portugal, que nós nos uníssemos nas pesquisas dessas coisas todas para tirarmos do cárcere dos hospitais, do cárcere dos remédios, do cárcere dos suicídios, do cárcere dos lares desajustados, do cárcere dos dramas, das nossas angústias. Tantas pessoas que com esse conhecimento poderiam estar livres e aplicando as suas energias em prol do bem da humanidade. Que nós possamos somar esse esforço, não é? Sempre falo aqui em Portugal, vamos navegar por mares nunca dantes navegados. Inês já não é mais morta, não é? Vamos resgatar o heroísmo de Portugal e construirmos as caravelas do saber para descobrirmos novos horizontes, não é? Coragem, Deus ajuda quem tem coragem. Vamos somar os nossos esforços. Então eu vim aqui, meus amigos, meus irmãos, queridos, gratificado que estou pela acolhida tão carinhosa. Eu vim aqui para unir com vocês num trabalho de realização, de transformação da medicina e da ciência.
Eu vim aqui fundar em Portugal a Universidade Internacional de Ciências do Espírito e somar com vocês para que a gente possa concretizar esse benefício para a humanidade. Lembre vocês que uma charge gerou uma guerra. Lembra do Charlie da França? Hã? Lembra do Charlie, aquela charge do Charlie, né? Que lembra? Não é? Não foi? Não é? Charlie, não é? Não foi uma charge que gerou uma guerra? Não foi? Agora esse negócio de ataques na França, não é? Então, se uma charge gera guerra, a gente não pode construir charges que gerem a paz? E nós vamos ficar parados? Nós temos que acontecer, né? Mas a gente precisa saber como. E essas ciências integrativas, elas ajudam a gente a entender como transmitir mensagens de paz e orientar as pessoas que estão tão ansiosas por respostas que não encontram. Não é? Quando a gente está brigando muito com a outra pessoa, em casa tem desentendimento, quando a gente está insatisfeito com a gente mesmo, insatisfeito com o outro, brigando e desentendendo, uma instituição desentendendo com outra, essas coisas normais que acontecem, eu não sei se aqui em Portugal, mas no Brasil acontece. Sabe, quando a gente está se desentendendo muito, para um pouquinho para pensar, esquece aquele que você acha que é o inimigo, o discordante, o adversário, esquece. Para um pouquinho e tenha a certeza, quando a gente está assim desgostoso e jogando sobre o outro a culpa de tudo ou das coisas, falta trabalho para o Senhor. Mas eu já faço tanto, então falta um pouco mais. Em algum canto falta alguma coisa. Falta trabalho para o Senhor. Não vamos perder tempo jogando cinzas no pão que alimenta as experiências de nossa vida, reclamando das pessoas que são difíceis para nós. Não vamos perder esse tempo, gente. Pessoa difícil para nós é o pão que alimenta a alma da esperança e da paciência, da tolerância, do perdão e da solidariedade. É o pão nosso que a gente pede cada dia. Não vamos jogar cinzas no pão que alimenta as nossas experiências. Vamos libertar o nosso coração da mágoa, jogar fora as más águas que habitam o nosso coração e vamos preencher com a luz divina. Vamos tirar as nossas culpas. Na vida tudo recomeça. Vamos recomeçar de novo também. E vamos realizar no bem, colocar as nossas energias no devir, no vir a ser, no amor, no perdão e no trabalho em benefício da humanidade. E esses conhecimentos que nos permitem saber como funciona o nosso organismo e como ele se relaciona com a espiritualidade, intermediando essas forças, nos faz entender por que Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Meus irmãos e minhas irmãs, não vamos esquecer essa frase de Jesus que ainda respiramos na atmosfera, a mesma que Jesus respirou, é o mesmo ar que nós respiramos, e que anuncia para nós a todo instante: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Se nós não enxergarmos esse potencial de energias, essas energias ficam estagnadas e geram estados de tensão e doença que nos trazem aflição. Vamos reverter a direção dessa energia, alimentando a esperança das amplas possibilidades que temos de reajuste, de construção, de geração, de bem, de paz, de amor, em tudo que a gente fala e tudo que a gente faz. Obrigado pela assistência, estou à disposição para quaisquer dúvidas que puder esclarecer. Fique com Deus.